Olá, eu me chamo Jorge Bandeira e estou aqui para apresentar para vocês o projeto Quem Casa Quer Casa, quando as mazelas humanas ultrapassam os séculos. Nós vamos falar sobre a comédia de costumes. É importante destacar que a comédia de costumes, as pessoas podem imaginar que ela está no passado, não tem vínculo com o presente, enfim, mas nós devemos entender que a comédia de costumes ela é fundamental, ela é importante para compreender a dinâmica da formação cultural brasileira, a dinâmica da formação do próprio ator brasileiro, da dramaturgia brasileira. E ela é cheia de informações para que nós possamos entender o Brasil como esse país na qual nós temos uma seara de influências. E obviamente que essas influências vão bater na comédia de costumes. É importante lembrar esse detalhe. A comédia de costumes ela está presente, ela está viva no século XXI, ela não está morta. Tanto no cinema, quanto no teatro, na televisão brasileira e na própria liturgia, digamos assim. O ator brasileiro ele tem essa genética do século XIX, que é a influência da comédia de costumes no Brasil. E nada melhor do que falar sobre a comédia de costumes nesse período na qual a gente vivencia elementos tão negativos em vários aspectos, né, da nossa vida, da nossa existência, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Então nada melhor do que falar sobre o riso, na capacidade do improviso, na dinâmica, na alegria e na vivacidade da comédia de costumes. Então é exatamente por isso que ela é importante, ela é fundamental e ela é dinâmica, ela é viva. A comédia de costumes, eu costumo dizer que ela é um exagero útil. Ela é um exagero útil porque ela vai ridicularizar os modos, os costumes, as aparências de um determinado grupo social. Ela vai fazer uma caricatura de alguns elementos que fundamentam a dinâmica social em qualquer lugar, e especialmente no Brasil. Ela é muito brasileira. A comédia de costumes ela é uma referência fundamental para a gente entender o nosso país, não é? Apesar de ela ter surgido na França e na Inglaterra no século XVIII. As grandes bases da comédia de costumes vão aparecer nesses países. Mas é o Brasil que vai dar, digamos assim, o grande oxigênio dessa comédia. É incrível, porque a expressão mais antiga desse tipo de comédia está lá na Antiguidade Clássica. Está lá com Aristófanes, está lá com Menandro, essas documentações, períodos anteriores a Cristo. Mas é basicamente na Europa que ela vai ter uma importância fundamental, com alguns nomes que são base, né, para a compreensão do teatro. Esse teatro que a gente poderia chamar já de um teatro moderno, né, que é um teatro que sai da Idade Média e vai para a modernidade, na cronologia da história. Que é um autor francês chamado Molière. Poquelin, o nome verdadeiro dele, Jean-Baptiste Poquelin, mas que todos conhecem como Molière. Então é ele que vai dar essa dinâmica para a comédia dell'arte, né, a partir da comédia dell'arte, implementar uma comédia francesa vigorosa e que vai respingar na comédia de costumes no século XIX no Brasil. E aí é importante a gente lembrar desse nome, vocês estão vendo nesse momento aí na imagem, que é o principal representante da chamada comédia brasileira. É o cara que vai fundar, digamos assim, a comédia de costumes no Brasil,
que é o Luiz Carlos de Martins Pena, que nasce em 1815 e morre em 1848. Então veja bem, a existência, né, de 33 anos. Ele morre com 33 anos, mas é novo, né? Morre de tuberculose. Mas é um nome principal da comédia de costumes. É Martins Pena. A gente não tem como entender o teatro brasileiro que se segue. O anterior até a gente poderia compreender, mas o que se segue depois de Martins Pena, sem ele é impossível termos o teatro brasileiro. Ele vai influenciar nomes importantíssimos, não só naquele período, como no século XX. Se a gente pode entender, por exemplo, a dramaturgia do Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida, é um cara que devota, não só a alguns outros nomes, mas especialmente a Martins Pena, toda a sua tradição nordestina do movimento armorial de teatro. Então, acho que é importante destacar isso, né? Então, para o Sábato Magaldi, esse outro que vocês estão observando a imagem dele aí na tela, o Sábato Magaldi, que é um crítico de teatro brasileiro importantíssimo, ele vai ser Martins Pena para o Magaldi, um dos nossos maiores críticos de teatro de todos os tempos. Ele vai dizer que o Martins Pena é o fundador da nossa comédia de costumes. Então, portanto, é ele que é a pedra angular da compreensão dessa forma de rir, de entender a sociedade brasileira, entender o povo brasileiro, que vai romper um pouco aquelas amarras do romantismo, né? Aquele teatro mais grave, da declamação, e vai dar um respiro para aquela plateia, para a população, para o povo, né, que vai assistir às suas comédias. Então, essa é a base do teatro do Martins Pena. A comédia de costumes, ela vai enfocar, gente, ela vai privilegiar um grupo, ela jamais privilegia um personagem destacado, ela vai privilegiar um grupo. É um grupo de pessoas, é um grupo de familiar, não é? Por exemplo, Quem Casa Quer Casa, é aquela família lá, aquelas movimentações, aqueles conflitos, aquela comicidade, aquela ideia de um passar a perna no outro, né? Aquela coisa astuta, aquela manha do povo brasileiro que está nessa dramaturgia de Quem Casa Quer Casa e de outras 20 peças, digamos assim, que compõem essa dramaturgia espetacular do Martins Pena.